do Big Brother causou uma certa polêmica, porque ele falou de obesidade saudável. E a gente, lógico, procurou um especialista no assunto para desmistificar isso e tirar todas as dúvidas. Existe a obesidade saudável? É isso que a gente vai saber conversando agora com o doutor Cid Pitombo. Ele é que vai explicar melhor para a gente. Boa noite, doutor Cid. Obrigada pela gentileza aí de atender o nosso convite. Seja bem-vindo. Boa noite, Elia, você e todos os seus ouvintes, seus telespectadores, né? Doutor Cid, existe a obesidade saudável? Na verdade, primeiro vamos entender o que é ser obeso, né? Quer dizer, Sim. ter o comportamento de obesidade, primeiro esse diagnóstico normalmente deve ser feito por um médico, né? O padrão é você pegar o peso e dividir pela altura e você ao quadrado, e você vai ter um índice chamado índice de massa corporal. O normal é ficar entre 19 e 25. Acima de 25, você começa a galgar um quadro de obesidade, né? Principalmente acima de 30, você ganha graus de obesidade, acima de 35 é um grau de obesidade importante, e acima de 40 já começa aquela obesidade mais mórbida, e depois o super obeso, que é mais ou menos isso que vocês estão mostrando aí na televisão. É óbvio que o diagnóstico de obesidade deve ser feito por um profissional, porque não envolve só o índice de massa corporal. Às vezes você tem um paciente que tem um índice de massa de 28, 29 e é músculo, não é a obesidade em si, né? Então a gente primeiro tem que entender o que é ser portador de obesidade. E, obviamente, quando a gente está portando a obesidade, que a gente está com excesso de gordura em nosso organismo, né, a gente tem uma chance maior estatística de desenvolver doenças. Então, não é que você, às vezes, é obeso e está fora do peso e seus exames estão absolutamente normais. Isso não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer, estatisticamente, assim como você pegar um fumante, né, o fumante, às vezes, pode fazer todos os exames de raio-x de tórax, fazer ressonância, tomografia, exames de sangue e vir tudo absolutamente normal. Tem fumantes até que correm até maratona. Na época antiga do futebol, eles jogavam futebol e fumavam no intervalo do futebol. E nem por isso você pode julgar que estar fumando você tem a chance maior de ter saúde. O que se tem é que o portador de obesidade, estatisticamente, ele tem mais chance de desenvolver uma série de doenças, doenças cardiovasculares, infarto, problemas ortopédicos, problemas renais, uma variedade grande de tipos de câncer, diabetes, do que se você tivesse dentro de uma faixa dito faixa de peso normal. Por isso que quando a gente tem um grau de obesidade importante, a gente deve buscar uma ajuda médica e de profissionais adequados para que a gente consiga regularizar esse peso, para que a gente diminua a chance futura da gente desenvolver doenças, né? Qual é o componente, se existe também, o componente hereditário nessa história, doutor Cid? Eu, sendo obesa, o meu filho também vai ser ou não necessariamente? Não necessariamente, mas a carga genética é um fator importante, principalmente quando a gente fala de portadores de obesidade mórbida, né? Ou seja, o paciente muito obeso, né? E essa carga genética pode vir de pais, de avós, de tataravós, você não sabe exatamente. O que a gente sabe é que a obesidade ela pode se instalar ou se manifestar no paciente, tanto muito jovem quanto numa idade adulta. Então, ao longo da nossa vida, a gente tem que tentar perceber se a gente está ganhando peso, se a gente está tendo um excesso de gordura. Não precisa ser médico para entender, né? Quando a gente se olha no espelho, quando a gente se pesa, a gente tem uma sensação corporal própria. A gente sabe quando a gente está fora do peso, que a gente está ficando com uma barriguinha, que a gente está ganhando gordura. A gente deve buscar auxílio de profissional adequado, porque, como eu falei anteriormente, você pode estar saudável do ponto de vista de exames, mas estatisticamente você tem uma chance maior futura de desenvolver essas doenças que eu falei anteriormente. Aquela criança que gosta muito do lanchinho, gosta de comidas tipo fast food, que tá gordinha, ela tem a tendência é que ela seja um adulto gordo, ela pode mudar essa história ao longo da vida. Eu acho que a gente não deve brincar com a questão da obesidade, né? O bom hábito alimentar deve ser trazido desde a infância. E uma das coisas que eu mais combato é a questão da obesidade infantil. E a obesidade infantil, um dos grandes responsáveis por essa obesidade são os pais, são os familiares. Porque a criança, ela não faz compra, a criança não vai no supermercado, a criança não tem um carro para ir numa loja de fast food, de lanches, né? Ou uma pizzaria.
quem compra um lanche inadequado numa praia, num parque, em qualquer outro lugar, ou vai numa loja de lanche inadequado, é o próprio pai. É o próprio pai ou a mãe, né, os pais, que fazem a oferta alimentar inadequada. Então, esse controle alimentar tem muita responsabilidade dos próprios familiares. Eu, por exemplo, tenho 3 filhos pequenos. Eu tenho um menino de 9 e tenho gêmea de 7 anos. Os meus filhos, desde muito pequeno, têm uma alimentação super saudável. Por quê? Não há opção de alimento não saudável na casa. Então, a gente costuma dizer, quer dizer, não há inanição com oferta alimentar. Então, se não tem um pacote de biscoito recheado, se não tem um hambúrguer e tem uma fruta, tem uma tapioca, tem um alimento mais saudável, a criança vai comer esse alimento mais saudável. Então, a obesidade infantil é muito raro a criança ter uma obesidade infantil grande, se torna um obeso mórbido. Óbvio que se um familiar percebe que essa obesidade está se tornando uma obesidade importante, deve imediatamente buscar auxílio de profissional. Mas a obesidade infantil, esse controle da obesidade infantil, a responsabilidade maior é dos familiares. Porque criança não vai ao mercado, criança não vai à loja de fast food, criança não vai à pizzaria e criança não tem dinheiro para comprar comida inadequada em praias, parques e outros lugares. Doutor Cid, nesse período que nós estamos vivendo aqui de pandemia, dispararam vários gatilhos aí de ansiedade que, consequentemente, acabaram sendo descontados numa pizza, numa guloseima, num doce. E, muito provavelmente, muitos telespectadores que estão nos assistindo engordaram bastante por conta desse gatilho. Quando a gente deve começar a se preocupar, você tem um biotipo, aumentou muito, 10 quilos, 5 quilos, não sei, e a partir daí você já tem que começar a preocupação, naturalmente vai voltando ao corpo que tinha antes com a atividade física. Qual é a sua orientação? Então, assim, essa variação de 1, 2, 3 quilos, ela é comum quando a gente tem esses períodos de férias, períodos de ficar mais confinado, como aconteceu com a pandemia do Covid, que ainda está por aí, né? Sim. De uma forma, graças a Deus, menor, que as pessoas estão se vacinando, mas ainda está por aí. Essa variação de 2, 3 quilos, isso é normal. Quando você começa a chegar a um peso assim de 4, 5 quilos do que você considera dentro da sua faixa de peso normal, que você se sente confortável para fazer as suas atividades e você está dentro dessa faixa de normalidade, você deve ligar o sinal vermelho. E aí buscar ajuda de profissionais na tentativa de resgatar esse peso que era o peso usual. O hábito alimentar é a condição fundamental na perda de peso, né? A atividade física é muito importante porque melhora o nosso condicionamento físico, melhora a nossa condição cardiovascular, nossa intestinal, pulmonar e uma série de outros fatores. Mas sempre tem que ter a alimentação como um fator principal nessa perda de peso. E é fundamental que se busque orientação de profissionais qualificados para que você consiga chegar a esse patamar de peso adequado e tire a estatística futura de você poder desenvolver doenças. A gente tem, doutor Cid, muitas dietas aí da moda que são divulgadas em redes sociais, pelas blogueiras, as influencers, e que a gente sabe que o organismo é diferente, né? Cada pessoa reage de uma forma. Aquela dieta que serviu para minha prima pode não servir para mim, eu posso, inclusive, ter uma queda de imunidade, posso adoecer. Como a gente deve fazer para aliar corretamente a atividade física e a dieta, a alimentação, sem cair nessa mágica, né, que é oferecida, que diz que em um mês você vai ficar com o corpo perfeito? A gente foi exatamente isso. Não existe milagre quando a gente fala de obesidade. A obesidade vamos falar de 2 obesidades aí. Tem a pessoa que está fora do peso, né, que está obesa, mas não é portadora de obesidade mórbida, né, que é o obeso mórbido. Ele é portador de uma doença chamada obesidade mórbida, que tem esse nome, inclusive, porque ele tem estatisticamente mais chances de desenvolver morbidade. Esse paciente é um paciente que, em geral, tem um perfil cirúrgico. Então, ele tem que procurar tanto um bom clínico que trate de obesidade, quanto um cirurgião, para chegar a uma conclusão se a opção de tratamento dele é clínica ou cirúrgica. E existe uma grande
quantidade de pacientes no nosso país que está obesa, mas não é obesa mórbida para a cirurgia bariátrica, né? Esses portadores de obesidade, eles devem também buscar ajuda profissional para adequar tanto a atividade física, porque assim, não adianta o obeso, não, eu vou começar a correr, não, eu vou começar a levantar peso, etc. E aí, se ele estiver muito fora do peso, ele acaba promovendo lesões importantes de menisco, de articulações, de tendões, que às vezes ele vai emagrecer e vai estar com uma tendinite, vai estar com uma inflamação no menisco, vai ter que submeter uma cirurgia, porque lesionou sem ter uma orientação adequada de um profissional. E, por um outro lado, a questão da alimentação, que eu falei anteriormente, que é fundamental, deve sempre ser buscado por profissionais qualificados, né? Esse milagre que se coloca na internet, nas redes sociais, de medicações para emagrecimento, de fórmulas, de chás, etc., isso, na maior parte das vezes, não tem legitimidade científica. Então, o que eu recomendo é que sempre busque um profissional qualificado para que esse profissional lhe dê o caminho na perda de peso e numa atividade física proporcional ao seu condicionamento físico e ao seu peso naquele momento que você está procurando esse profissional. Doutor Cid, quem tem obesidade, ele sempre vai lutar contra a balança, mesmo que ele faça, por exemplo, uma bariátrica, porque corre o risco de voltar, né, ao peso anterior. Ele tem que ficar o tempo todo alerta e se cuidando para conseguir se manter saudável? Eu acho que isso vale de uma forma geral para todo mundo, mas para o portador de obesidade a atenção deve ser maior. Por exemplo, hoje eu tenho muito mais dificuldade de manter o peso que eu tinha há 20 anos atrás. Por quê? Porque eu envelheci 20 anos, Sim. né? Eu me mantenho fazendo atividade física, mantenho um bom hábito alimentar, mas eu envelheci 20 anos. A minha questão metabólica é diferente. Então, eu tenho que ter uma atenção eterna, se eu quiser manter um corpo adequado, ao longo da minha vida. O portador de obesidade ele tem que ter uma atenção ainda maior, porque ele tem fatores de saciedade, de absorção calórica e de gasto energético um pouco diferentes. Então, o portador da doença, obesidade, resumindo, ele ao consumir um alimento, ele tem uma capacidade de absorver esse alimento com mais eficiência e as células têm um gasto metabólico mais lento, acumulando isso em gordura. Resumindo assim, se me pegar eu, que não sou portador de obesidade mórbida, e botar numa sala com um portador de obesidade mórbida, e ao longo de um ano a gente tiver a mesma oferta alimentar, é capaz de no final do ano eu ter engordado 1 quilo e esse portador de obesidade ter engordado 5 quilos. Então, não tem só essa relação da quantidade de alimento, do tipo de alimento. Tem a questão individual. Por isso que cada um deve procurar uma busca de um profissional qualificado para que se entenda qual é a obesidade, que tipo de obesidade você tem e como ela deve ser tratada. As mulheres ao longo da vida, elas têm uma tendência maior a ganhar peso ou isso independe do sexo, dos genes? Não, a mulher, sim, tem. Hoje, se você for fazer uma análise, por exemplo, em cirurgia bariátrica, 70% a 80% dos pacientes são mulheres que operam portadores. Isso tem dois motivos. Um, porque tem mais mulheres com esse perfil e porque a mulher também tem uma determinação para ser operada maior do que o homem, até porque a aceitação social e estética dela é diferente da aceitação social e estética do homem, né? Mas a mulher, passando dos 45, 50 anos, entrando em fase de menopausa, com todas as modificações hormonais que ela vivencia, ela acaba tendo nesse período uma questão de ganho de peso um pouquinho diferente do homem, né? Por isso que essa questão também deve ser avaliada por um profissional qualificado para que ela não se perca nesse momento dessas modificações hormonais. É muito comum você pegar, às vezes, uma senhora de 60 a 65 anos, que já está um pouquinho obesa, e ela comentar, eu casei, eu tinha 40 quilos, eu tinha 45 quilos, era magérrima, e hoje eu estou com 70. Quer dizer, e ela tem essa percepção que ela engordou quando ela entrou na menopausa. Quer dizer, esse período da menopausa, da lentificação do metabolismo da mulher, isso acaba tendo um efeito na obesidade um pouquinho diferente nessa faixa etária da mulher. Às vezes a pessoa está um pouquinho mais gordinha, está fora de forma, mas ela tem a questão das taxas que estão dentro de um nível aceitável, né? Acontece isso também, não é, doutor? Claro, claro, é o que eu falei anteriormente. Existem fumantes que vivem bem fumando a vida inteira, com taxas normais a vida inteira. E o obeso pode viver a vida inteira
tendo taxas normais e ser longevo. Só que, estatisticamente, a gente, como médico, tem que alertar a população que você estar fora do peso, não precisa ser médico para entender, né? Que você, com um corpo que é muito maior, porque, por exemplo, o coração, o fígado, o estômago, a perna, nada é diferente do obeso para o magro. Então, você está carregando um peso que não é um peso que o seu coração, os seus músculos, os seus tendões, os seus meniscos, o seu pulmão está capacitado para andar com ele, subir escada, caminhar, por mais que ele seja um obeso, às vezes, ativo. Então, estatisticamente, é óbvio que esse corpo que está muito obeso tem chances maiores de desenvolver doenças. Até quando a gente falou do próprio Covid, quando você vê os trabalhos científicos todos demonstraram que, na época da grave pandemia do Covid, né, antes das vacinas, etc., quem tinha estatisticamente mais chance de se tornar mais grave, ser entubado e morrer, eram os portadores de obesidade. Porque não tem só a questão física, né, do pulmão está com dificuldade de ventilar, o coração está com dificuldade de bombear o sangue, os músculos não estarem funcionando. Isso sim é um fator importante. Mas há toda uma carga, que seria complicado explicar na televisão, de fatores inflamatórios que contaminam todo o organismo do obeso, daí levam o paciente, inclusive, a se tornar diabético, como também contaminam o pulmão e outros órgãos, facilitando processos inflamatórios, como essas pandemias do Covid, etc., levando o doente a ficar mais grave. Então, quando a gente fala que um obeso tem taxas todas normais, isso pode acontecer, assim como um fumante, assim como portadores de outras, vamos dizer, doenças. O que a gente tem que alertar é que, medicamente falando, cientificamente falando, a chance é maior do obeso de desenvolver doenças do que um paciente que esteja dentro da faixa de peso dita normal. Qual é a importância, doutor Cid, do auxílio psicológico nesse processo aí de tratamento da obesidade, de uma ajuda, um reforço para quem está nessa luta? Então, o portador de obesidade, principalmente o portador de obesidade mórbida, ele tem altos índices de doenças psicológicas e psiquiátricas, como depressão, diminuição da autoestima, questões do bullying, isolamento social. E não só o portador de obesidade mórbida, quanto o obeso em geral. Você pega, às vezes, uma mulher com 90, 100 quilos, ela se sente extremamente desconfortável quando ela vai numa loja, ou para botar um biquíni na praia, ou para usar uma roupa mais justa numa academia. Isso leva ela a condições psicológicas inadequadas. Existem portadores de obesidade que têm doenças psiquiátricas associadas que podem levar a ele ser um beliscador compulsivo ou ter uma fome compulsiva e etc. Pode, assim como tem distúrbios psiquiátricos que levam para o contrário, né, para a magreza, né, os bulêmicos, os anoréticos, etc. Então, numa avaliação no portador de obesidade, se inclui sempre uma equipe multiprofissional. Eu, por exemplo, trabalho com isso há mais de 23 anos, né? Eu sempre tive psicólogos, nutricionistas, nutrólogos, uma equipe psiquiátrica, todos envolvidos na avaliação do portador de obesidade. E quando esse paciente, e muitas das vezes precisa que essa ambiência da psicológica seja adequada, isso é tratado tanto antes da perda de peso, seja por cirurgia ou não, quanto depois da perda de peso. Porque às vezes a pessoa perde peso, também tem uma mudança corporal importante e não se entende naquele corpo, né? Então, às vezes, é uma mulher que era obesa, um homem que era obeso, que saía para jantar ou ir para uma boate e não chamava atenção, e aquilo o deprimia, e depois ele emagrece ou ela emagrece, ficam mais bonitos, mais atraentes, e voltam para esse mesmo ambiente sendo mais seduzidos, e aquilo tem uma mudança comportamental. Então, todas as mudanças comportamentais têm que ser avaliadas tanto antes do tratamento da obesidade, quanto depois que o paciente emagrece. Obrigada, doutor Cid Pitombo, médico especialista em obesidade, tirou aqui muitas dúvidas, fez alertas importantes sobre essa doença que tem agravado no nosso país e no mundo de modo geral, e é preciso realmente se cuidar. Doutor Cid, obrigada pela gentileza de atender o nosso convite. Uma ótima noite para o senhor. Uma ótima noite para você e todos os seus telespectadores.